Bom, eu vou falar aqui sobre como ler um texto acadêmico, tá? Eu vou usar como exemplo um texto específico de história da tecnologia, mas pode ser tanto para a disciplina de filosofia, né, do curso de matemática, quanto para a sociedade política, não tem problema, eu só vou exemplificar aqui com esse texto. Vamos lá, lendo então esses textos. Então a gente tem aqui, primeiramente, separe um tempo longe do celular, para não estar com o celular do lado, para não atrapalhar, né? Porque o celular, mesmo estando ali na presença nossa, a gente já se distrai, acaba pegando o celular para alguma coisa, né? Principalmente às vezes quando é um texto um pouco mais difícil, que não é da nossa área, a gente fica, né, com aquela preguiça e a gente vai lá no celular. Então, separa assim uma hora aí, né, que tem no mínimo para ler, porque é um tempo bom para você, né? Porque você quebrar muito, também ler 15 minutos é muito pouco, né, para um texto acadêmico. Então separa ali uma hora e fica num lugar silencioso, né, procura um lugar silencioso, se possível, né, sentado e tal, né, e então leia ali esse texto durante essa uma hora. Talvez você pode gastar para um texto de 15 páginas, né, para ler com atenção, um texto de mais de 15 páginas, você vai gastar 1 hora e 50, né, 2 horas. Então, aí, mas isso é um bom tempo para você ler um texto de 15 páginas com atenção. Normalmente, a média do brasileiro aí fica entre 20, 30 páginas de leitura, mas quando você está lendo um texto acadêmico, você tem que prestar mais atenção, fica aí um pouco menos, né, o tempo quantas páginas você consegue ler. É, tente procurar o significado de palavras que você não entende o mínimo possível durante a leitura, tá? Só vá procurar uma palavra que você não entende, né, no dicionário ou na internet, quando for indispensável para o entendimento daquela frase. Tá? Então não fica a todo momento, né? Não entendo, então lê, né, tenta entender pelo contexto, faz uma marcação, isso é importante em palavras que você não entende, contextos, é, termos, né. Aí depois sim você vai lá e procura, e daí você pode até anotar no próprio texto ali na margem a definição que você encontrou. Né. Isso até ajuda a fixar mais do que ficar todo momento interrompendo. Quando a gente lê um texto na internet, a gente faz isso, né, às vezes. A gente pega e clica lá no hiperlink, né, e isso deixa extremamente a nossa atenção, né, espalhada, assim, a gente se distrai muito facilmente dessa maneira. Importante, leia grifando e anotando no texto. Faça comentários à vontade, né, não se iniba, né, escreva bastante, até às vezes comentários pessoais, faça às vezes um desenho ali para você lembrar, né, não é o seu texto, né, então não se preocupe. Aqui tem depois eu vou ter um exemplo para vocês. Perguntas para você ter em mente quando você vai para o texto, tá? Qual que é a ideia principal do autor? Todo texto que a gente lê, a gente tem que ter já isso o intuito de terminar o texto e saber ou ir lendo e pegando qual que é a ideia que o autor está tentando nos trazer. Às vezes a gente lê desatento, né? A gente não faz uma leitura cuidadosa, a gente, ué, mas qual que era a ideia principal do autor? Já me perdi. Então é importante ter isso sempre em mente, né? Para ver se ele vai defender bem ao longo de todo o texto. Que pontos que ele utiliza para sustentar essa ideia principal? Né? Então, o autor defende alguma coisa. Então, peraí, vamos ver como é que ele vai utilizar ao longo do texto, como é que ele vai se desdobrar, que maneira que ele vai defender essa ideia, né? Se ele vai se posicionar contra ou a favor, né? Se ele vai ser pessimista ou otimista, né? Que ele usa filosofia para defender, ele usa autores da filosofia para defender, ele usa autores, sei lá, cientistas, que posição que são esses cientistas que ele cita, tudo isso é importante. Então, como é que ele faz? Ele cita exemplos, às vezes o autor cita bastante exemplos no caso, né? Vamos ler um texto de filosofia da tecnologia. Então, ele cita casos específicos da tecnologia, casos da engenharia, né? Quais são esses casos? Talvez pegar e marcar bem isso, né? Esse aqui é um exemplo que ele cita para defender o ponto inicial dele. Mas tem um contra-exemplo também, né? Olha esse exemplo ruim, né? Que vai defende o meu argumento pelo contrário, né? O cara defende assim, as tecnologias são poluentes, né? A maior parte das tecnologias são poluentes. Aí você pega lá, né, uma usina, citou o exemplo de uma usina a carvão, né? Aí isso aqui é um contra-exemplo que está servindo para defender o ponto dele, né? Principal. Ele cita outros autores, que autores que ele cita, às vezes isso nos dá
até uma chave, né, para, claro que a gente não vai sair pesquisando todos os autores, mas isso nos dá às vezes uma chave, uma ideia de qual o posicionamento que o autor é. Às vezes ele pode citar também o autor não concordando, tem que estar atento nisso, né. Às vezes ele cita um autor mostrando assim: "Olha o absurdo da opinião desse autor", né, não concorda. Tem que ficar também atento nisso, né, que autores que ele vai citando, mesmo às vezes num texto que o autor, por exemplo, esse texto que a gente vai usar em História da Tecnologia, o autor vai apresentando um histórico das ideias. Então, só que você consegue captar qual autor que ele acha melhor do que outros, né? Qual que é a opinião ele concorda mais do que outros. Normalmente a gente faz uma escolha, até a gente mesmo, né? Quando vai ler o texto, a gente pode concordar com o autor, concordar com as ideias ou não. Isso também é interessante, né? Escrever às vezes ali, não concordei. Ah, procure fazer relações com a sua vida, com o que você sabe, né, exemplos cotidianos da sua profissão, da sua área de estudo, de interesse, vai anotando ali, né. Às vezes eu pego lá e coloco assim, board games, né, jogos de tabuleiro do lado, né, exemplo, o autor cita alguma coisa e fala assim: "Ah, o jogo de videogame lembrou o filme tal", coloca ali do lado, o texto é seu, né, por isso que é legal às vezes até ter impresso o texto, porque você pode fazer anotações à vontade, né, mas mesmo hoje, assim, nos editores de texto aí que você baixa mesmo, né, qualquer um, assim, PDF, você consegue fazer anotações. Aqui é um exemplo que eu tenho de um livro, peguei de uma página, né, escolhi uma página específica de um livro que eu li, que eu fiz bastante anotações, né, então, dúvidas, comentário, né, tem ali eu escrevi um "eita", né, que eu gostei muito do comentário, né, circulei alguma palavra que é um conceito importante, né, então, enfim, fiz vários comentários aí, às vezes você leu para frente, você marca a página, né, um comentário parecido com a página tal, né? Olha, aqui ele está defendendo uma coisa, mas na página tal ele está defendendo outra. Então você vai fazendo isso aí. Claro que cada um vai elaborando a sua forma de anotação, né? Cada um tem um jeito, né? Fazer desenhinhos ali, fazer flechas ou o quê, né? Cada um pode anotar, sei lá, coloca um coração ali, né? De que amou a passagem, enfim. Cada um vai fazendo do jeito que acha, né? Cada um vai aprofundando e desenvolvendo o próprio método, né? Então eu peguei esse texto, que a gente vai ler em História da Tecnologia, que é desse livro, Filosofia da Tecnologia, Verkek et al., quer dizer, outros autores também, né, são 4 autores, e esse capítulo específico, Homotécnicos, é o capítulo 12. Né? Então, aqui, nesse caso, o resumo já facilita a nossa vida. Nem todos os livros, nem todos os textos que a gente vai ler vão ter aí um resumo. Né? Normalmente já tem, mas mesmo na introdução, você já pode pegar o que o autor vai dizer, né, o que o autor vai afirmar ao longo do artigo. Então, o resumo é bem interessante que você lê, às vezes você termina o artigo, você volta no resumo e lê, né, para deixar mais claro, tá, essa é a visão geral do texto. Às vezes a gente está tão dentro do texto, né, que a gente se perde, ué, mas espera aí, qual que é o que o autor está falando? Às vezes até você volta algumas páginas das anotações que você fez, ó, é esse ponto aqui, isso aqui é importante. Né, tem subtítulos ao longo do texto, né, então é bem interessante você estar bem atento nisso, né, às vezes voltar mesmo para ver qual que é o desenvolvimento do argumento do autor. Então ali já tem um destaque, né, ó, nesse capítulo demonstraremos que a tecnologia é uma atividade humana. Então, né, já parte daí um primeiro tema, né, um primeiro o que os autores vão defender, está na primeira linha ali já do resumo. Né, a gente já tem, então, é uma tecnologia, claro, né, o título do capítulo já é, né, homotécnicos, então, né, é isso que eles vão defender, né, como atividade humana, né, como o ser humano faz uso da tecnologia. E, ó, a ideia central do texto talvez já está na segunda fase. Os fatos tecnológicos são extensões das nossas capacidades humanas. Então, os autores vão defender isso. Como que eles vão defender isso? Né, ao longo aí do capítulo. Então, a gente já marca já como isso bem importante. Outros autores para ficar atento, né? Eu falei lá no começo que era bom marcar. Então, olha só, ele cita alguns autores que provavelmente ele vai falar um pouco mais ao longo do texto, né? Esses autores vão pegar, são 4 autores, como eu disse, né? Ao longo do texto eles vão expandir esses autores aí, né? Então ali agrupa um pouquinho, né? Ó, esses autores aí, depois tem um outro autor separado ali, Lewis Mumford, pois, né? Então já faz um resumo do que esse autor defende, depois a Donna Haraway,
né, o homem como ciborgue ali, e depois o Ray Kurzweil, né, então esses autores ficam atentos que já nos dá uma pista que parece que isso aqui vai ser a forma de organizar o texto inteiro, né, o capítulo inteiro. Olha só, diferentes respostas são dadas. Eu marquei ali exatamente, né? São diferentes visões para essa ideia de que a tecnologia é uma atividade humana e que os artefatos tecnológicos são extensões das capacidades humanas. Eles têm posições diferentes, né? Então, vamos ver aí ao longo do texto essas posições diferentes, marcar bem certo essas posições diferentes. Ó, abordaremos os diversos motivos que a tecnologia carrega. Motivos, né? Uma palavra motivos, né? Que diversos motivos que a tecnologia. O que será que ele quer dizer com esses motivos? A gente tem que ficar atento na leitura do texto para ver que motivos são esses. Né? E por fim, enfatizaremos a responsabilidade humana nas atividades tecnológicas. Né? Qual que é o papel? Se é uma atividade humana, os seres humanos têm uma responsabilidade humana. Como que eles vão, ao longo do texto, e desdobrando esses tópicos? Né? A motivação, que as diferentes motivações para se fazer tecnologia, e a responsabilidade humana, né, que está ali, ética, né, os engenheiros, como que eles estão usando isso, né, e aí os autores vão discutir um pouco isso. E aí a gente sempre pode concordar ou não, isso é interessante, né, colocar. Qual que é a minha opinião? Como que eu me posiciono, né, ao final do texto? Tá? Dúvidas depois que você pode marcar, né, por um ponto de interrogação, esse conceito que eu quero pesquisar mais. Né, não ficou claro, às vezes quero perguntar para o professor o que quer dizer. Né? Então marquei ali, homem pós-moderno como ciborgue. Né? Como assim? Né? Daí eu li o texto, mas não ficou claro. Né? Vou procurar em outro lugar, vou perguntar para o professor. Né? Então, para esclarecer, professor, o que isso quer dizer? O que ele quis dizer aqui com isso? Né? Então, é sempre bom instigar. É impossível você ler, né, um parágrafo e uma página e não ter dúvida. Então não fique assustado se vocês tiverem dúvidas, né? Não tem problema. Mesmo quem já está treinado na leitura, né, daquele texto específico, né? Então filósofo da tecnologia, já li vários textos sobre filosofia da tecnologia. Tem termos que eu vou ler, não entendi, vou procurar em outros lugares, vou esclarecer. Né? Às vezes não vou ter o tempo de procurar, mas vou deixar lá marcado, mesmo assim, né, que não entendi aquilo ali, o que quis dizer. Tá bom? Então era isso basicamente como a gente pode ler um texto acadêmico. Tem muitas formas, não tem uma receita, né? Isso é um exemplo que vocês podem usar, tá? Então fiquem bem tranquilo também para questionar, tá? Voltem sempre. O interesse mesmo é estar sempre curioso para ler o texto, ter atenção ao ler o texto, tá? E a gente vai ter uma aula que a gente vai poder discutir, trazer as ideias, trazer as dúvidas, tá bom? Até mais.